custava R$1 o trem, não, 50 centavos o trem. Eu segurei meus 8 anos, apesar de toda a pressão do governo federal para aumentar a tarifa, eu digo não. O pessoal do subúrbio não pode pagar mais do que 50 centavos. E estudante pagava 25 centavos. Eu segurei, eu herdei isso e segurei. E o governo federal querendo que eu aumentasse a tarifa, porque todo mês o governo federal tinha que me subsidiar. Para os trens rodarem, a manutenção de trem é cara e rara. Cara e rara. Porque os trens foram sendo abandonados aí, desde que a indústria automobilística veio com toda a força fazendo lobby no Brasil, em cima dos deputados, senadores, aí vieram as grandes montadoras, as tradicionais, hoje estão outras aí entrando no Brasil, que o lobby automobilístico no Brasil é muito grande, e com isso as linhas férreas foram cada vez sendo mais assassinadas. Aqui em Salvador, linha férrea que vinha de Pojuca, Lagoinhas, trazia as pessoas, passava por Simões Filho, é a mesma linha que durante muito tempo ainda tirava as pessoas de São Tomé de Paripe e deixava na estação da Calçada. Então, aquela ação que eu falei no começo, que eu fui dizer poema, era alguma coisa que você foi fazer de restauração ou manutenção da linha de trem ali embaixo. Reformamos a Ponte São João. Eu acho que era isso aí. Para um trem passar, o outro que vinha no sentido contrário tinha que parar, porque a ponte estava tão comprometida que se os 2 trens passassem na mesma hora, em sentidos contrários, né? Estava sujeito a cair. A ponte cairia. Aí eu consegui, quem foi meu grande parceiro aí foi o João Leão. João Leão tinha muitas relações em Brasília, porque ele foi deputado federal há muitos anos, e naquele momento ele estava como meu chefe da Casa Civil. Ele conhecia todo mundo em Brasília. Ele disse, pode deixar, João, a ponte não vai acontecer a tragédia anunciada. Era uma tragédia anunciada já. Se os 2 trens passassem. Então, quando um trem via, o maquinista mesmo, na época não tinha ferramentas inteligentes como a gente tem hoje, né? Então era no olho mesmo. Quando o maquinista estava pilotando o trem, aí vinha outro trem lá e parava para poder esperar outro trem passar para a ponte não arriar, porque ela não aguentaria ao mesmo tempo o peso dos 2 trens, ainda que em sentido contrários, mas ela não aguentaria a Ponte São João. Então foram 60 milhões de reais ali que João Leão conseguiu em Brasília e a gente restaurou 100%. Aí os trens passaram a passar ao mesmo tempo, sem risco de tragédia anunciada. Imagine um trem daquele, quantas pessoas levavam em cada viagem, ida e vinda, com aqueles vagões todos. Ia ser uma tragédia. Restauramos a Ponte São João. E um transporte importante ali, né, para aquela região. E como? E agora veio a conversa do VLT, vai ter VLT, não saiu o VLT, mas desativaram os trens. Então o povo que estava acostumado historicamente, Jackson, a pagar 50 centavos e 25 a meia, agora está pagando 4,80 de ônibus e pegando 3 ônibus para chegar aqui no centro da cidade para trabalhar. Eu quero ver o dia que a periferia fizer uma greve geral, ninguém vai para o centro da cidade hoje trabalhar. A cidade nem para. Esse prédio que a gente funciona aqui... A cidade para, nem esse prédio aqui não ia ter porteiro, não ia ter vigilante, não ia ter garagista, não ia ter nada. Então eu digo, olha, tem que tratar o pessoal da periferia com muito carinho, porque se o centro da cidade funciona, é porque a periferia acordou 4 horas da manhã. E aí foi outra luta que eu tive, de caráter muito humano também, impedir o horário de verão na Bahia, porque eu peguei uma linha geográfica e a latitude do Acre era a mesma latitude de Salvador. Eu digo, e por que lá não tem horário de verão? E aqui tem. Aí depois eu descobri que eram motivos políticos. Aí não consegui. Cheguei a conseguir uma liminar para um determinado ano a Bahia ficar de fora do horário de verão. Por causa disso, porque quem acorda cedo, 5 horas da manhã, ia ter que acordar 4. E são as pessoas que limpam e varrem a cidade, para quando a gente acordar, pode ver que a cidade está toda limpa, varrida. Foi alguém que acordou 4 da manhã, quando tinha horário de verão. E ia para o ponto de ônibus escuro. Muitas diaristas, empregadas domésticas, eram assaltadas, porque chegavam no ponto de ônibus 4 horas da manhã, por causa do horário de verão. E aí tem os motoristas de ônibus, os transportes escolar, tudo isso que começa a arrumar a cidade cedo. Se um dia esse pessoal todo disser, hoje a periferia está de greve, o centro da cidade não abre, não funciona nada. Mas, enfim, foi outra luta minha, horário de verão. Consegui, sim. Aí, no sábado, meia-noite para domingo, ele ia entrar em vigor, né?
Aí um político muito forte aqui da Bahia, ele estava também ocupando um cargo muito alto lá em Brasília, e ele conseguiu que o Supremo Tribunal Federal fizesse um plantão extra. E bastou uma canetada de um. Eles não precisaram nem ir no. Deu de casa mesmo. Eu soube levaram lá para ele caçar a liminar que eu consegui, e ele em casa assinou a liminar, derrubando a minha liminar. Caçou a minha liminar, e aí, meia-noite, a Rede Globo anuncia: foi derrubada a liminar do estado da Bahia, e a partir de agora, meia-noite, atrasem ou adiantem, né, seus relógios. Eu não sei se o termo era atrasem ou adiantem. Para começar e para também não sei. A partir de agora, atrasem ou adiantem seus relógios, porque vai começar o horário de verão. Eu digo, puxa vida, esperaram a gente ter o gostinho da doce na boca. O doce na boca, Jackson. A gente vai ficar fora do horário de verão, vamos ficar fora. Mas eu soube que vários interesses políticos aí agiram e a gente perdeu o horário de verão, de ficar fora do horário de verão, para o povo mais humilde, mais vulnerável, não ter que acordar agora às 4 da manhã e continuar acordando pelo menos às 5 da manhã. Então, outra atitude de cidade humana. São muitas atitudes de cidade humana. Agora, você não vai querer que um gestor psicopata que só quer o poder pelo poder, não estou dando nome aqui a ninguém, pelo amor de Deus, por favor, não estou falando de ninguém em especial. Estou dizendo que existe no Brasil 80% de políticos que são naturalmente psicopatas. E por isso até que estão na política, porque gostam do poder pelo poder. Nem tanta gente tem assim essa obsessão pelo poder, mas os psicopatas têm. Os psicopatas têm obsessão pelo poder. E por isso que 80% deles estão aí. E esses homens não vão nunca querer fazer política humanista, porque eles querem ver as pessoas sofrerem, como os animais domésticos em casa. Eles fazem coisas insanas, absurdas. Outra coisa que nós criamos, que foi bacana também, Jackson, foi o SIM, ali no comércio. Salvador, quando eu cheguei, era a capital brasileira do desemprego. E aí a gente criou o SIM, Serviço de Intermediação de Mão de Obra. Domingos Leonelli me ajudou muito na época, era meu secretário de Economia. Celcinho Cotrim também trabalhava com o Leonelli nessa parceria do SIM. E nós criamos. E através do SIM nós conseguimos intermediar em 8 anos 400 mil novos empregos em Salvador. Ou seja, uma empresa que vinha para Salvador, a Moura do B, por exemplo, está aí fazendo opção de obra, mas no meu tempo até fazia mais. A gente exigia que a mão de obra fosse toda de Salvador, porque ela é uma empresa de fora, de Recife, de Pernambuco, podia querer trazer mão de obra de lá para cá, né? Então a gente tinha uma política no SIM que qualquer empresa de qualquer país ou de qualquer estado do Brasil que viesse fazer obra em Salvador, qualquer obra, tivesse que contratar via SIM, através do SIM. Empregar o povo daqui, né? E lá no SIM tinham só soteropolitanos. Ou um ou outro do interior da Bahia tinha sempre, mas o grosso eram pessoas de Salvador. A gente subiu 7 posições no ranking do desemprego. Saímos de último lugar, atrás até de Teresina do Piauí, que é uma cidade paupérrima, né? João Pessoa da Paraíba também é muito pobre, pois a gente estava atrás dessas cidades em geração de emprego e renda. Depois que criamos o SIM, nós subimos no ranking 7 posições, deixamos 7 cidades para trás da gente e saímos da lanterninha, né, da cidade capital do desemprego no Brasil. Enfim, eu diria que a travessia marítima, a plataforma Ribeira. Eu vou te contar uma coisa. Rapaz, eu só acredito porque eu vivi. Se eu não vivesse a situação, eu não acreditaria. Você sai de São Tomé de Paripe, aí você arrodeia toda a Península Itapajipana, se arrodeia para chegar na Ribeira, na Cidade Baixa. Era 1h30 de ônibus. 1h30 de ônibus. Meu pai, quando foi governador, a pedido do então deputado Lorival Evangelista, meu pai criou a travessia Plataforma Ribeira. 5 minutos de barco, contra 1h30 de ônibus. Meu pai saiu do governo, 20 e tantos anos depois eu chego na prefeitura de Salvador. Aí eu já sabia, como vereador, já sabia desse problema, que meu pai fez, mas o governador que veio depois de meu pai desfez. Eu não sei se foi pressão das empresas de ônibus, porque o trem
trazia 1.000 pessoas, fazia 1.000 viagens por dia. Entendeu? Então, tirava muita renda das empresas de ônibus. Os empresários de ônibus nunca gostaram de meu pai ter feito aquilo. A travessia que 1h30 de viagem virava 5 minutos. Porque a enseada mesmo, né, de Itapajipe. Então, a pessoa fazia isso de ônibus para chegar na Cidade Baixa. E a travessia era isso aqui. Aí João Durval fez a viagem que era de 1h30 e custava, não sei na época quanto era, se fosse hoje, R$4,80, né? E essa travessia aqui eu botei a R$1,50, 50 centavos e só 5 minutos. Então você Baixou podia tudo, dormir até 1 hora a mais. Tempo de travessia. E a pessoa podia dormir 1 hora a mais. Eu pensava sempre na qualidade de vida das pessoas do subúrbio. Quem fazia esse trajeto aqui era só quem morava no subúrbio, porque aqui estava o subúrbio, aqui é a Cidade Baixa. Então você sair daqui para aqui era 1h30 de ônibus, pelo amor de Deus. E 1 hora a mais de sono faz uma diferença, Não principalmente nesse povo que você estava traçando o perfil há poucos instantes, né? Que tinha que acordar 4 horas no horário de verão. Para arrumar a cidade para a gente. Arrumar a né? cidade. Pois bem, aí 20 e tantos anos depois, quando eu assumi, eu digo, vou fazer uma coisa que não precisa nem de a prefeitura fazer lá a participação popular, as reuniões de participação popular, que eu já sabia que ia dar isso. Ainda assim, eu falei com Marta para fazer, a vereadora Marta Rodrigues. Aí Martinha foi lá e fez a pesquisa popular com o povo. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha internet. Estou me referindo a 2005, primeiro ano que eu cheguei na prefeitura. Aí Marta foi lá, fez a reunião, bateu em cima. O que é que vocês mais querem aqui em plataforma e região? Voltar à travessia marítima, plataforma Ribeira, que há quase 30 anos foi desativada, provavelmente por pressão dos empresários de ônibus. Eu digo, Marta, eu já ia fazer isso, mas eu queria a legitimação disso, porque vai custar, não é barato, vai ter que fazer 2 atracadouros. Eu quero a legitimação e os barcos, ou alugar os barcos. Mas os atracadores é que seria mesmo investimento. Os barcos geralmente são de aluguel, como foram de aluguel. Aí eu digo, Marta, eu queria legitimar, só isso, legitimar. Para eu ter minha consciência tranquila e o povo ser atendido no que realmente, de fato, é o que eles querem. Jackson, eu duvidei que fosse 5 minutos. Eu digo, não é possível. 1h30 de ônibus, 5 minutos. Poxa, peraí, e o tempo de entrar no barco? E o tempo de sair do barco? Só aí já é 1 minuto. Então essa travessia é 4 minutos. Não deu outra. Eu entrei no barco. Eu digo, eu vou fazer. Eu não estou acreditando que é só 5 minutos. Porque todo mundo chegava em meu ouvido para parabenizar, né? Pô, João, parabéns. 5 minutos agora o cidadão sai de São Tomé de Paripe. São Tomé de Paripe não. Sai de plataforma. A travessia, eu estou confundindo com o trem que vai até São Tomé de Paripe. Que eu também fiz a reumanização de todas as estações de trem, as 10, e com bicicletários. Porque eu sabia que muita gente ali no subúrbio usava bicicleta. Aí eu fiz bicicletário e reformei as 10 estações de trem. Para hoje está servindo para nada, né? Porque o governo federal desativou os trens e aí o governo estadual prometeu VLT, nada. Mas voltando à plataforma, que é o que interessa. Voltando à plataforma, eu entrei no barco. Duvidando, sinceramente, no meu coração eu duvidava. Eu achava que era 8 minutos, 9. Aí peguei o relógio, entrei no barco, com minha equipe, né? Convidamos a imprensa também. Eu não falei para a imprensa que eu estava duvidando. Claro, eu não ia advogar contra mim mesmo. Mas eu entrei duvidando, Jackson. Eu digo, não pode ser só 5 minutos. Gente, tem o tempo de entrar, tem o tempo de soltar. Na hora de soltar, as pessoas mais velhas têm preferência, as senhoras grávidas, né? As pessoas obesas têm mais preferência também. Então não é 5 minutos. Eu vou no barco. Aí entrei com a equipe de governo. Rapaz, não é que deu 5 minutos? Contando com o tempo de entrar no barco, sair do barco. Então a viagem mesmo, 4 minutos. E antes era 1h30. E que se fosse 8, como você achava que podia ser, já era... Não é verdade? Mas não, eram 5 minutos cravados. Ali. Isso foi uma atitude de humanização, aí uma política de humanização. As pessoas puderam passar a dormir 1 hora a mais, coisa que o horário de verão castigava todo mundo enquanto vigorou no Brasil, até que Lula acabou com isso definitivamente, né? Então são essas atitudes que humanizam a gestão. Você humaniza, agora legitimando melhor ainda, né? Como eu fazia, a gente botava a urna
e as pessoas votavam. Qual é a obra mais importante que você acha que seu bairro precisa? Aí todo mundo ia lá, escrevia e botava na urna. Aí a gente contabilizava no final do dia, às vezes no final de uma semana. Bairros muito grandes, como Cajazeiras, era uma semana de PPP. Mas a gente colhia com legitimidade. Para saber qual é a necessidade real do povo, né? Isso. O que é e por prioridade. Ordem. Né? E por ordem, a gente pedia que as pessoas botassem a maior necessidade, a segunda e a terceira. Às vezes ia até a quinta. E aí a gente ia por ordem. Aí quando a gente realizava a primeira, o normal era no ano seguinte a segunda já subir para primeiro, né? Mas às vezes não. A cidade tem uma dinâmica, né? Salvador é uma megalópole. Salvador tem uma dinâmica que mudava às vezes. Às vezes aquela que era a segunda prioridade no ano, 2 anos depois ou 3 anos depois, já não era mais prioridade. Não aparecia nem entre as 5. Pela dinâmica de Salvador, né? Vai tendo outras necessidades. Né? Interessante. Salvador é muito dinâmica. Então é isso. Eu acho que reformamos também todas as 10 estações de trem e, como eu dizia, botamos bicicletário. Porque eu notei que as pessoas no subúrbio usavam muito a bicicleta. Muito. Pessoas muito humildes, né? O subúrbio extenso. E o subúrbio, ele é muito horizontal. Ele tem poucas ondulações de relevo. Ele é muito horizontalizado. Sobretudo aquela área da praia ali é muito horizontal. E aí eu via que as pessoas usavam muito a bicicleta. Aí eu digo, olha, em cada estação de trem, já que sou eu, não é o governo federal mandou dinheiro, mas o projeto que ele está fazendo é a prefeitura. Então bota no projeto aí, bicicletário, para a pessoa vir de bicicleta de Itacaranha, de plataforma, de Praia Grande, de onde for. O subúrbio tem várias localidades, né? Lobato. Bote sua bicicleta no bicicletário e entre no trem. Vai, trabalha, volta, sai do trem, sua bicicleta está lá lhe esperando para você ir para casa de bicicleta. Fizemos 10 bicicletários, um em cada estação de ônibus. Aí hoje eu fico triste mesmo. Hoje nós estamos em 2023, estão lá os bicicletários, mas cadê os trens? O bicicletário era dentro da estação de trem, acoplado assim, acoplado. Para você sair de um modal para outro modal. Modal ferroviário, modal bicicleta, bicicletário. Os 2 modais assim, interagindo. Aí facilita o trânsito das pessoas. Isso, então, essa ação que você fez do bicicletário foi antes dessas bicicletas do Itaú. Antes. Tudo foi bem antes das bicicletas do Itaú, dessas compartilhadas. Sim. Eu estava outro dia, tem um tempo já, fazendo uma filmagem na cidade de Canavieiras, eu não conhecia, e aí me chamou a atenção a quantidade de bicicletas que transitam pela cidade de Canavieiras. Aí eu fiquei pensando o seguinte: qual é o transporte do futuro? É a bicicleta. É a bicicleta. Assim, mesmo que tenha o VLT, que tenha o trem, que tenha metrô, para fazer, né, as ligações de alguns de pontos, modais, de um modal para o outro modal. Para o outro, bicicleta, né? Então, agora, sabe o que é que prejudica Salvador em termos de bicicletário, de bicicletas, de um modo geral? O relevo, a topografia. Salvador tem muitas ladeiras. Certo? Se a gente for falar o nome das ladeiras aqui de Salvador, Ladeira do Carmo, Ladeira da Fonte Nova, Ladeira da Preguiça. Da Preguiça. Que já... Não é? Salvador tem muita ladeira, Jackson. É só ladeira. Então a bicicleta... Para pedalar nessa ladeira acima, isso, abaixo tudo bem que, né, é só pegando no freio, mas acima é força mesmo. Que, né? Isso prejudicou Salvador. Salvador não evoluiu mais no uso da bicicleta por causa da sua topografia. Cidade alta, cidade baixa também, né? E as ladeiras, as várias ladeiras. Mas ainda assim tem uma boa parte da cidade que é possível trafegar. Sim. Tanto que eu aplaudi aqui o prefeito e o ex-prefeito pela bicicleta compartilhada. Essas do Banco Itaú estão servindo muito para as pessoas trabalharem também. Só no domingo e no sábado é que eu vejo que usam mais para entretenimento. Mas para trabalhar estão usando muito também. E paga rápido ali no cartão de crédito. Isso é inteligente e sustentável. Atende aí às 2 premissas. Pode.